Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, 2 de janeiro de 2026. Que o Senhor derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também, né? Começamos o ano ontem, né? O ano novo ontem, dia 1º de janeiro de 2026. E hoje então a gente vai falar também sobre coisas novas, né? Novos céus e nova terra. Amém? Glória a Deus. Que possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para esse grande Deus misericordioso, eu não vejo como me perder. Não é só olhar para Deus, eu sempre digo aqui, é manter um relacionamento diário com Deus. Quando você olha para Ele, você não vê como se perder, porque Ele é o Deus da salvação. Mas tem que entregar a vida em suas mãos. Amém? Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra ela é de Deus eternamente. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre novos céus e nova terra, que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam e entreguem as suas vidas em suas mãos. Amém? Vamos para o livro de Isaías. Isaías capítulo 65, verso 17. Diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Amém, né? Vamos para o verso 20. Isaías 65, 20. Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, e nem velho para que não cumpra os seus. Até aqui, perfeitamente, maravilhoso. Mas olha o que diz a segunda parte do verso 20. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Meus irmãos em Cristo Jesus, se a palavra de Deus diz que não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e como assim então? Como que nós vamos entender então? O verso 20 diz assim: porque morrer aos 100 anos ainda é morrer jovem. Então quer dizer que vai ter morte. E quem pecar aos 100, só aos 100 anos será amaldiçoado. A Bíblia se contradiz? De maneira alguma. Nós vamos explicar para vocês não ficarem com dúvida. Para que nós possamos entender a tensão de Isaías 65, 20, devemos fazer uma clara distinção entre o propósito original de Deus para com a nação de Israel, correto? E o plano dele para a igreja de hoje, para nós hoje. Houvesse os israelitas vividos à altura do chamado de Deus, fidelidade da aliança e obediência aos seus preceitos divinos, resultariam em bênçãos, né? Que melhoraria as condições de vida na terra. Então vamos prestando atenção. Todas as enfermidades do povo eleito, né, é dentro desse processo gradativo de morrer aos 100 anos. Era morrer ainda jovem. Essa melhoria da qualidade de vida continuaria até que a morte deixasse de existir, né, na nova terra.
ok? Então, na nova terra era esperada, né, essa perspectiva do Antigo Testamento, a partir dessa perspectiva, né, de que morrer aos 100 anos ainda era jovem, certo? Porque a palavra de Deus, ela é clara, né? Vamos ver aqui o que fala o verso 21. O verso 21 fala: e eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Então veja bem, nós vamos ter também as nossas atividades lá no céu, na nova terra, né? Eu não vou plantar para que outro coma, e vice-versa. Aquilo que eu plantar, aquilo que eu produzir, vai ser para o meu sustento. Olha o verso 22, Isaías 65, 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como o da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas mãos. Então, Deus diz assim: os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas mãos. Amém? Glória a Deus. Aí o verso 23 diz assim: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Então veja bem, aqui já deu para perceber que não haverá morte realmente. Aquilo que estava falando era para o povo israelita daquela época, né? Aquela era a perspectiva de vida deles, ok? E os seus filhos, os nossos filhos, estarão conosco. Aí o verso 24 diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei. Que bênção, aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Antes que nós possamos pensar, o Senhor já vai nos responder. Estando eles ainda falando, e eu os ouvirei. Amém? O verso 25, Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Agora a gente vai para Isaías 66, verso 22. Acompanhem comigo. É só virar a página da Bíblia ou dar uns toques aí no celular para mudar do capítulo 65 para o capítulo 66. Então, Isaías 66, 22 diz assim: porque os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim. Glória a Deus. Diz o Senhor: assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. O verso 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar-me perante mim, diz o Senhor. Então, de uma lua nova a outra, de uma festa, né, de lua nova a outra, virá toda a carne me adorar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Mas a gente vai também agora explanar um pouquinho do livro de Apocalipse, ok? Apocalipse capítulo 21, verso 1. A gente leu até agora o que Isaías disse lá no Velho Testamento, ok? E agora se confirma o que o apóstolo João diz no livro Revelação, no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, 1.
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. O verso 2: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Amém? O verso 4: e ele enxugará dos olhos todas a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então agora deu para a gente entender, né? Isaías 65, 20, né? Ali estava falando para o povo de Israel naquela época, porque a palavra de Deus diz que não haverá morte, né? Fala assim: eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto e nem pranto, né? E nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso 5: e aquele que está sentado no trono disse... Quem que está sentado no trono? O Pai e o Filho. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa é a visão que o apóstolo João teve, né, quando ele estava encarcerado na ilha de Patmos, na Grécia. Então, foi aonde ele escreveu o livro de Apocalipse. O verso 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. Perdão, da água viva. E para concluir, o verso 7 diz assim: eu, vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Então, nós falamos hoje de novos céus e nova terra, aonde o nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou nesse mundo aqui de passagem, todos nós estamos aqui de passagem. A vida é um sopro, daqui a pouco a gente vai embora, né? Então, veja bem, nós esperamos a segunda vinda de Cristo nas nuvens dos céus, com grande poder e glória. Mas a gente também pode passar pelo sono da morte antes desta vinda de Cristo. E ao passar pelo sono da morte, Cristo Jesus já voltou para a gente. Então Cristo também está voltando todos os dias para muitas pessoas. Então eu digo para você, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, a você, minha querida e amada irmã em Cristo Jesus, entregue a sua vida enquanto há tempo. Entregue hoje, agora, nesse momento, e não deixe para depois, que um dia você estará lá, nas mansões celestiais. Eu quero estar lá, e eu tenho certeza que você também. Amém? Glória a Deus. Fecha os seus olhos e vamos orar. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo. Muitíssimo obrigado por nos trazer, através da sua palavra, a esperança da vida eterna, de um dia estarmos ao seu lado, aí no céu, nas mansões celestiais. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos e irmãs das redes sociais. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Shalom!